E daí, pessoal, é que eu acabei parando de fazer terapia em fevereiro de 2015, já no ano seguinte. E disso, o tempo foi passando, eu continuava tomando medicamento ansiolítico. E o tempo foi passando. Aí em 2015 aconteceu algo muito bom. Eu fui convidado por um fotógrafo da minha cidade para ser parceiro dele, para poder trabalhar junto com ele. Isso porque desde 2012, 2013, eu tinha meio que um hobby de fotografar paisagem. Quem me conhece sabe e já viu com certeza muitas das minhas fotos. E isso também pelo meu perfil, pela pessoa comportada que eu sempre fui, uma pessoa que sempre foi respeitada, uma pessoa de boa índole, uma pessoa simpática, educada, enfim. Isso despertou nele o interesse de me colocar para trabalhar junto com ele. Só que aí foi um grande desafio, porque eu não preciso nem relatar de novo, né? O quanto eu sofria, as coisas que eu sentia. Sim, eu melhorei, mas não foi fácil, porque eu fiquei também muito dependente do ansiolítico, porque eu não estava mais fazendo terapia e não tinha também condições de voltar, porque a minha família não podia estar pagando. Então, o medicamento também não me ajudou, mas em parte também faz o mal, porque a gente acaba consumindo muita química. E isso é péssimo. E depois ainda eu passei a pôr na cabeça que isso podia também estar, ao invés de ajudar, tá causando um problema ainda maior e ser irreversível, porque, sério, porque eu pelo menos, acho que todo mundo pensa de tudo. Eu tinha até medo de sofrer um impacto na cabeça, de bater a cabeça na parede, qualquer coisa assim, e piorar ainda mais. E era terrível, sabe? Era uma vida muito sofrida e todos os dias eu acordava de manhã e quando eu observava o telhado, o ambiente e via que estava tudo do mesmo jeito, nossa, me doía muito saber que era mais um dia do mesmo jeito e tendo que fingir para o mundo lá fora que eu estava bem, que tudo estava normal. E isolado em casa, eu sabia, com certeza as pessoas se perguntam, por que Gabriel tá assim? Por que ele não estuda? Por que ele não trabalha? Eu já com o que 18 anos. 18, aliás. Tá correto. Foi 18 anos em 2015 que eu tinha. No final de 2015 fiz 19. E desse jeito, então, aí pelo menos em outubro é que eu fui começar a fotografar. O primeiro dia foi muito tenso. Minha irmã foi comigo para poder me tranquilizar um pouco. E também ver a tensão de ser aprovado, porque logo de cara eu só tive um aprendizado básico, só que não foi nada tão aprofundado. Ele me lançou o desafio de fotografar o aniversário de um ano. E graças a Deus tudo deu certo, e disso começou também uma parceria que dura até hoje. E eu descobri também que nunca pensei na vida em ser fotógrafo, e me tornei um. Aí vem 2016. Em 2016 aconteceu duas outras grandes coisas. Eu eu conheci, a melhor, primeiro a minha família conheceu o marido de uma cunhada de uma tia minha. E ele é psiquiatra. Não vou lembrar todos os nomes aqui bonitinho, eu também não estou com o cartão dele agora. Mas ele tem, hoje já tem o quê? 27 anos de experiência. Ele tem especialização em psicopatologia e acho que farmacologia, não vou lembrar o nome ao certo, só sei que ele entende muito. Ele é psiquiatra mesmo, ele também atua como psicólogo, ele mesmo, porque tem essa coisa separada, né? Um só conversa, o outro passa o medicamento, mas ele faz ambas as coisas. Ele também trata de pessoas com dependência química e de casos graves também, como me fugiu da memória agora o nome, esquizofrenia, casos desse tipo. E aí foi realmente a luz que Deus colocou na minha vida, porque o que aconteceu? Em um dia, um domingo, ele foi para lá, para minha casa, junto com sua esposa. Daí, um momento minha mãe ficou já também, poxa, ele é psiquiatra e Gabriel tá aí nessa situação ainda, fingindo tudo também, né? E ela tomou a iniciativa de comentar com ele o que eu estava passando. E aí de imediato ele disse, por que você não me disse antes? Vamos fazer o atendimento lá, leve ele. Ela, não, mas eu tô sem condições e tal, a gente tá sem poder. Aí ele, sabe o que ele fez? Imagine, uma pessoa que não tinha nem tido um contato, só no máximo pegou na minha mão.
Ele chegou e disse para mim, ele chegou e disse para minha mãe que ele iria fazer todo o meu atendimento sem cobrar um centavo. A única coisa que ele cobraria é se precisasse de algum medicamento. Mas que ele também não é uma pessoa a favor de medicamento. Aí perguntou, já falando de medicamento, ela perguntou se eu estava tomando alguma coisa. Ela falou que eu ainda tomava o mesmo que outro psicólogo havia passado. E o que aconteceu? Ele disse que aquele medicamento, ele só iria me deixar pior, porque era uma coisa que causa dependência. Era um medicamento que não era o adequado para o caso de ansiedade. E que eu deveria suspender imediatamente. Aí falou para minha mãe conversar comigo se eu aceitava ser atendido por ele. E mais uma vez lembrando que ele não quis cobrar nada. Eu sei que isso é o que muitos de vocês com certeza queriam porque precisam. Nem todo mundo aí tem essa condição também de estar pagando, porque isso é muito caro. E, sério, sempre que converso ainda com as pessoas que eu conheci na época da DP, eu sempre falo que se eu pudesse eu levaria para esse psiquiatra, porque ele realmente é muito bom e foi a pessoa que me salvou. Então, acho que na mesma semana também, eu fui ser atendido por ele e eu também estava muito tenso, eu tinha muita coisa para dizer da experiência toda que eu já estava passando. E eu acho que eu citei, eu não estou bem lembrado no momento, mas eu acho que eu também comentei que eu havia me apaixonado por outra garota em 2014 e eu também tinha levado fora dela ainda no período da DP. Eu não citei isso e até achei que era desnecessário, só que eu lembrei agora da tensão que eu sentia, da raiva que eu sentia no dia que eu cheguei no consultório dele, porque foi mais uma pessoa que eu dei muito valor, a qual eu demonstrei muito mais, diferente da outra, que também me dispensou sem pensar duas vezes e preferiu um moleque da vida. Então isso me feriu e junto ao ADP, o sentimento do fora que eu levei, a dor que eu estava sentindo junto com a ADP, então obviamente piorou. Então ele viu também que uma das coisas a serem tratadas era essa questão emocional e que eu era uma pessoa muito carente, porque eu sempre idealizei muito a coisa de ter alguém logo, para poder tipo entrar na faculdade logo, encontrar o amor da minha vida logo, para tudo ir seguindo lindo e bonitinho, para depois a gente se casar, ter filhos, ter uma casa, ter condições e tal, ter uma vida perfeita. Era assim que eu achava que as coisas seriam. Isso fazia com que eu também me cobrasse demais e nada foi exatamente como eu pensei. Então daí a gente começou toda semana eu sendo atendido e naquele medo, todos os dias que eu ia para lá, eu tinha dor de barriga, porque eu ficava tão nervoso e com tanto medo também dele ser mais um que dissesse algo que me deixasse mal, ou que eu percebesse que não conhece o problema, que não estava só enrolando ali, não ia poder me salvar. E eu ficava muito nervoso, nossa, mas foi diferente, porque ele já conhece muitos casos do tipo, ele sabia o que dizer. Inclusive, pessoal, creio que quase ninguém conheça também. Uma das coisas que ele disse desde o início é que ele não podia ir fazendo tratamento sem também ter uma comprovação do que eu realmente tinha. E o que acontece? Eu vou explicar. Existe, da mesma forma que a gente faz um exame para saber se tem um osso quebrado quando a gente sofre um acidente, para ter certeza se quebrou, se não, se só machucou. Na área de psicologia também existe um teste, bateria, que chama. Que ele faz um cruzamento de informações de acordo com as respostas que você está dando e diz também o que é que você tem. Porque não adianta, como eu falei antes para vocês, a ansiedade pode causar diversas coisas. Então ele poderia achar que eu tenho uma coisa e na verdade eu ter outra. E como ele também falava, é como você pegar um martelo para ir derrubando a parede, achando que vai sair do outro lado e simplesmente dar de cara com a parede de concreto que você não consegue penetrar. E aí não adianta nada, você perdeu tempo seguindo numa trilha errada. Então a gente foi seguindo porque também era caro, isso ele teve que cobrar, se não me engano foi R$ 600 para fazer esse teste, veio de São Paulo. E não lembro se eu falei também, já falei São Paulo, eu moro na Bahia. Aí o que acontece, não só ele analisa o resultado, o cruzamento das informações, quanto outros dois profissionais também. E eu não sei quem são esses profissionais, mas o meu teste passou pela mão deles. Fiz o teste,
o questionário de... Acho que foram 127 perguntas no total, sendo que, na verdade, das três são 3 baterias, uma eu não precisei fazer, porque ela é específica para quem já tem realmente uma doença, um problema como esquizofrenia, algo assim. Isso aí ele sabia muito bem que eu não tinha, até porque para alguém experiente é bem mais fácil também estar detectando esse tipo de coisa, e os sinais são muito mais visíveis. Estava muito claro para ele desde antes que meu problema era com ansiedade. E ele me explicou também que isso é uma forma da mente proteger a gente, por conta da pressão que ela meio que se anestesia. Só que é louco porque essa ideia que a mente tem, ao invés a gente pensa se está protegendo ou está piorando, porque a sensação que a gente tem é que está realmente nos deixando muito pior. E é complicado lidar demais. Você pensa que sua vida já era, você vê as outras pessoas da sua idade, todo mundo seguindo tudo bonitinho, sorrindo, postando foto, viaja, namora, casa, trabalha, faz faculdade e você na mesma. Porque não dá mesmo para você se sentir um ser humano, não dá mesmo para você se sentir normal. É como se você perdesse o seu eu. Eu chegava ao ponto, não lembro se eu citei isso também no áudio gravado ontem, que foi o inicial, acho que não, que às vezes eu pensava até que minha mente tinha partido, meu cérebro tinha partido no meio, que estava com algum problema, ou que eu tinha um tumor. Eu pensava muita coisa. Quando na verdade não é nada disso, não é uma coisa física. Ele deixou isso bem claro. Não é uma... É como se fosse, vamos dizer, uma coisa virtual, se a gente comparar um computador. Porque é real, mas ao mesmo tempo é como se não fosse. Sabe? O sistema que a gente usa no computador é real, mas não é uma coisa que você pode pegar, não é uma coisa que você pode ter acesso direto com sua própria mão, não. Você tem um acesso ali através de uma parte física. E no caso da DP é uma coisa também como fosse virtual. Você sente ali, você existe, mas você não tem... Não é realmente um tumor, não é uma alteração, uma coisa assim... não sei bem que palavra usar, mas não é uma doença, não é uma patologia. Que tem um tipo de diagnóstico que comprova ali, que mostra de alguma forma que alterou, que está modificado, que não sei o quê. É como se fosse uma ilusão. Só que não é. Então, realmente não dá para explicar. E sempre ele me acalmava. Ele dizia, você tem que parar de ser assim, de ser ansioso, de se cobrar. E passou também o ansiolítico, mas ele disse, olha, ansiolítico bem leve. Era 0,5 miligramas e você vai tomar todos os dias. Depois a gente vai começar a fazer o desmame. Vai tomar dia sim, dia não. Depois, a cada 3 dias. Depois vai ser só metade, até realmente parar de uma vez. Só que meu medo de algum momento ele dizer, ou então o tempo passar e não sair do zero, era grande demais, isso que atrapalhava muito. Então, teve um momento que depois também do teste, ele me mostrou o resultado e disse que o meu teste era algo sigiloso e que foi passado somente pelas mãos dele e de outros 2 profissionais, e que a comprovação é que eu tinha um problema com ansiedade realmente e tinha traços depressivos por conta do próprio sofrimento que eu já vinha passando, ainda mais que eu levei quase que 1 ano e meio sem tratamento nenhum. Então isso também me fez piorar, porque eu ficava isolado em casa, com medo daquilo, preso. Então foi também um momento que eu precisei também me aproximar muito de Deus, porque eu via que o psiquiatra também não poderia fazer milagre. E eu acreditava no que ele dizia, só que eu sempre questionava, porque parecia que aquilo não ia passar tão facilmente. E ele dizia que eu tinha que tirar minha mente do hábito. Ou seja, a mente da gente se acostuma a estar daquele jeito. E eu até hoje ainda tenho também um problema de ter uma mania de sempre buscar um motivo para estar reclamando, para estar questionando alguma coisa, sabe? Que eu queria que fosse diferente na vida. Só que isso, como ele disse, é um traço dele, é uma coisa sua. Ou melhor, eu disse um traço dele porque ele também conversava com minha mãe. Então ele sempre dizia também para ela, isso é uma característica dele. A mente sempre vai buscar alguma coisa assim para estar questionando, para estar se preocupando. É como se fosse um problema de nascença, digamos assim.
E com certeza todo mundo tem um tipo de medo, tem um tipo de cobrança, alguma coisa que piora realmente a situação. A gente precisa ter fé, a gente precisa aprender a mudar os pensamentos, porque senão isso realmente não passa. E sempre foi e sempre será para mim ver relatos de pessoas que estão com isso há 5, 10 anos ou mais. E aí, também digo, né, como eu já comentei, cada caso é um caso. Não adianta vocês pensarem em usar o mesmo que eu usei, por isso que eu nem quis citar o nome de medicamento nenhum, porque não vai funcionar assim. Vocês precisam, acima de tudo, ter muita fé, não só em Deus, mas fé em vocês mesmos, de serem capazes de vencer. Vocês precisam se levantar, vocês precisam resgatar, por mesmo que seja difícil, mas sabe, por mais que vocês não podem achar que eu sou insensível, pelo sentido de que eu passei por isso também. Eu levei 2 anos e meio sofrendo com isso. E foi muito difícil. Mesmo que, mas eu tô há 10 anos assim. Tá, mas o que eu passei nesse período também foi muito complicado. E a gente também não deve ficar comparando. Eu tô aqui para ajudar vocês, para cumprir uma promessa que eu fiz. Eu não teria feito se não fosse realmente algo que eu queria, acima de tudo, alcançar.